Vou compartilhar a tela de novo. Conforme eu falei para vocês, o material já está no e-mail de vocês, tá? Que é a atividade do segundo horário agora, do terceiro horário. Nós falamos sobre o 13º salário e agora nós vamos falar sobre as férias. Lembrando que o 13º salário, a gente falou dele na aula passada. Então, hoje a gente vai complementar com as férias. Nessa atividade que eu passei para vocês, tem atividade de 13º e também de férias, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho de férias. E todo mundo que trabalha, ou mesmo quem não trabalha, sabe o que é férias, né? As férias, ela é um momento de descanso, por isso que eu até pus essa figurinha aqui, ó. A pessoa correndo, né? De uma pasta que ela estava trabalhando, ela já vai para uma bola aqui, isso é férias, né? Você deixar o seu ambiente de trabalho para você ter um descanso merecido. Então, ele fala aqui, ó, saiba tudo sobre os seus direitos de férias. Férias é um período de descanso concedido pela empresa ao funcionário. Agora, veja bem, é só uma vez por ano. Você só tem direito às férias depois que você completa um ano de empresa. E depois, a cada ano de empresa, você vai poder ter direito a essas férias. Então, este direito, ele é previsto na CLT, vocês já conhecem a CLT, porque eu já apresentei para vocês, no artigo 129, que diz: todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Por que ele fala sem prejuízo? É porque quando você tira as férias, quando você tira essas férias, você vai receber essas férias, mas para ficar onde? Sem trabalhar na empresa. Então, por isso que ele fala que todo empregado tem direito às férias, né, sem prejuízo da remuneração, ou seja, você vai receber. Então, aqui embaixo ele fala: ter férias é um direito de todo trabalhador e ele deve ser tratado como tal. Como que funciona agora quando eu falo de período aquisitivo? Período aquisitivo é o período que dá direito ao trabalhador de receber essas férias. Aí você fala, como assim, Ediluz? Se você tiver com 9 meses de empresa, você tem direito às férias? Não. Se você tiver com 10 meses de empresa, você tem direito às férias? Também não. Então, o período aquisitivo é o período que você completa um ano. A partir do momento que você completou um ano, então aí sim é considerado um direito de você tirar essas férias. Então, o período aquisitivo, o trabalhador adquire direito às férias a cada período de 12 meses do contrato de trabalho, ou seja, no caso das férias, não quer dizer, aí as férias já é ao contrário do 13º salário. Por que é ao contrário, gente? Porque o 13º salário, ele vence todo mês de dezembro. As férias não. As férias é quando você completa um ano. É como o seu aniversário. Você não faz aniversário em todo mês de dezembro. Você só faz aniversário no mês que você nasceu. Assim é as férias. Você só tem direito aos 12 meses quando no período que você foi admitido. Se você foi admitido em maio, você completa 12 meses em maio. Se você foi admitido em agosto, você completa 12 meses em agosto. Isso que é o período aquisitivo. É o período que completa 12 meses, ok?
Após o primeiro ano de trabalho, né, inicia a contagem do direito a essas férias. Então, entrou, completou 12 meses, você vai ter direito às férias. Tem duas pessoas aqui que estão tentando entrar na sala, mas aqui para mim não aparece ninguém mais. É vedado o início das férias 2 dias antes de feriado. A empresa não pode começar a contar férias, por exemplo, como nós tivemos feriado na segunda-feira, né? A empresa pode dar férias para o funcionário a partir de sábado? Não, porque ele vai perder. Então, sempre observar a data que esse funcionário vai entrar de férias. Outra coisa também que é importante, você comunicar para o empregado com 30 dias de antecedência que ele vai tirar essas férias. Por quê? Vamos imaginar que o funcionário completou um ano em maio. Eu posso dar as férias para ele até 11 meses depois. A empresa não é obrigada a dar as férias para ele no dia que ele completou um ano. Então, por que é importante a empresa comunicar para ele até 12 meses, até 30 dias antes de dar as férias para ele? Porque se ele quiser viajar, ele vai se programar, porque senão você chega e dá as férias para ele de um dia para o outro, aí que ele não programou nada, como que ele vai fazer? Então, você tem que comunicar 30 dias antes de dar as férias para esse trabalhador. A lei permite que essas férias sejam fracionadas. Como assim? O funcionário tira 15 dias em julho, tem empresa que faz isso. E ela pode dividir em 2 vezes. Pode acontecer. Não é comum, mas pode. Se a empresa quiser dar 15 dias em dezembro, depois mais 15 dias em outra data, pode. Só que nunca pode ser inferior aos 15 dias. Não pode ser menos, ele cita aqui que 14 dias. Então, são os 15 dias corridos. Outra coisa que impacta nas férias é se o funcionário faltar muito. Tem funcionário que falta muito ao trabalho. Se ele faltar muito, porque ele tem direito de 30 dias de férias. Se ele faltar 5 dias, 5 vezes, ele vai ter direito só a 24 dias. Se ele faltar 6 dias, de 6 a 14 faltas, ele vai ter direito só a 18 dias de férias. Se ele tiver de 15 a 23 faltas, isso no ano, ele vai ter direito só de 12 dias de férias. E de 24 a 32 dias, aí ele não vai ter direito a férias, tá? Trabalho durante as férias, ele não pode. Ele tem que estar totalmente desvinculado. Por quê? A lei entende que o funcionário ele cansa. Nesse período de férias, é normal que ele, quando ele voltar para a empresa, ele esteja descansado. Agora, se o funcionário tem 2 empregos, olha, fala assim: durante as férias, o empregado não poderá prestar serviço a outro empregador. Por quê? Por essa razão que eu falei. A lei, ela determina que o funcionário ele descansa, porque senão vai ter muito funcionário que vai chegar um ponto que ele fica estressado, ele dá depressão. Então, acontece vários fatores. Férias coletiva. O que seria férias coletiva? Férias coletiva, muitas empresas trabalham com férias coletiva. É quando ela dá férias para todos os funcionários de uma vez. Ela fecha, por exemplo, período de Natal, período de Ano Novo, aí ela pega e fecha aquele comércio, aquela indústria, e ela coloca todo mundo de férias. Pode também. E é chamado de férias coletiva. Essas concessionárias de carro faz muito isso.
para a fabricação e coloca todos os funcionários de férias. A remuneração dessas férias é o salário do funcionário mais um terço. Então, aqui fala: a Constituição assegura o gozo de férias anual remunerado, com pelo menos um terço a mais do salário normal. O que é um terço? É você pegar o seu salário e dividir por 3, isso é um terço. Então, o que o funcionário vai receber de férias? O salário mais um terço. Então, se eu ganho R$ 1.000, as minhas férias é 1.000 mais um terço. Um terço de 1.000 vai dar o quê? 333,33. Então, vai ser férias 1.000 mais 333,33. Eu posso converter as minhas férias em dinheiro? O empregado pode converter em abono essas férias. O empregador, ele quer, o que está falando aqui é o seguinte: a empresa pode afastar o trabalhador e dar as férias, mas ela pode pagar para o trabalhador não trabalhar, para o trabalhador trabalhar? Não, não pode. O empregado, ele não pode vender as férias, então ele só pode vender 10 dias. Vamos ver o que fala esse parágrafo aqui, porque eu não li ele. O empregado pode converter em abono pecuniário um terço. Então, é isso mesmo que eu estou falando. Se o mês tem 30 dias, um terço é dividir 30 por 3. Então, o empregado não pode vender mais do que 10 dias de férias. Então, quando ele fala que eu posso converter minhas férias em dinheiro, ele está dizendo o seguinte: eu posso vender, eu tenho direito a 30 dias, eu posso vender tudo e pegar o dinheiro? Não pode. Você só pode pegar um terço desse período. Você só pode vender 10 dias, que representa um terço. Férias não concedida. O artigo 137 da CLT prevê um conjunto de sanções, quer dizer, penalidades, né, para a empresa que não concede férias ou concede férias atrasada para os seus funcionários. Então, a empresa tem um período, ela não pode simplesmente segurar e não dar férias para o funcionário. Então, essas férias, se passar desse período, a empresa vai pagar dobrado. Ou seja, se você tinha 2.000 para receber, a empresa vai ter que te pagar 4. Por quê? Quando acontece isso? Quando ela não te paga até vencer as próximas férias. Nós chamamos 11 meses para frente. Então, eu teria que receber, minhas férias venceu em maio. A empresa pode me dar essas férias até 11 meses para frente. Se ela não me der essas férias, ela vai ter que pagar dobrado. Férias pagas e não gozadas é as férias que a empresa, é o mesmo que a gente falou lá atrás, a empresa paga, mas não dá férias para o funcionário. O que acontece caso você não tire férias após 12 meses? A gente acabou de falar aqui. O prazo para concessão de férias é até 12 meses após o término do período consecutivo. Se não dessas férias, depois que vencer esse prazo, a empresa vai pagar 2 férias. Como que eu calculo essas férias, gente? É muito simples. As férias é o salário mais um terço. Então, eu dei um exemplo aqui simples. Seu salário é R$ 1.500. Um terço é você pegar 1.500 e dividir por 3. Isso aí vocês sabem a proporção de um terço. Então, deu R$ 500. O total das férias dessa pessoa, então, vai ser R$ 2.000. Por quê? 1.500 do salário dele, mais um terço que deu 500. Então, esse funcionário, ele recebe de férias R$ 2.000. Então, esse cálculo é muito simples, é só as férias mais um terço, tá bom?
Ele deu um outro exemplo aqui, ó. Se você ganha R$ 1.000, 1/3 é você pegar R$ 1.000 e dividir por 3. Então, nesse segundo caso aqui, você receberia 1.333,33. Eu dei um exemplo aqui embaixo para vocês. Para a gente ir para as perguntas, né? José Carlos foi admitido em 1º de 4 de 2019. Quando ele vai tirar férias? Quando ele completar 1 ano, não é isso? Aí você fala, então ele completa 1 ano. Então ele completa 1 ano, dia 1º de 4 de 2020. A gente sempre joga um dia antes, porque dia 1º de 4 de 2020 começa a contar outro período para ele. Então, o que a gente faz aqui? O José Carlos ele foi admitido em 1º de 4. Se eu pegar aqui, pelo cálculo aqui, olha, quando ele completa 1 ano, ó, esse período aqui que nós chamamos de período aquisitivo. O que quer dizer período aquisitivo? Quer dizer o período que vai dar o direito para ele de ter o gozo dessas férias. Então, como ele foi admitido em 1º de 4 de 2019, ele completa 1 ano, dia 31/3/2020, ou seja, 1 ano depois. Aí, mais uma vez, eu vou reforçar. O aluno vai falar, não é 1º de 4 de 2020? Não, é um dia antes. Por quê? Porque 1º de 4 de 2020 começa a contar tudo de novo. Então, o período aquisitivo sempre encerra um dia antes dele completar 12 meses. Depois vem o período de gozo. O que quer dizer período de gozo? Período de gozo é o período que a empresa deu para ele tirar as férias. Ele foi admitido em 1º de 4. A empresa deu férias para ele no mês 4? Não. Ela só deu as férias para ele, ó, dia 1º de agosto. Ela pode fazer isso? Pode. Ela tem até 11 meses para frente para dar essas férias para ele. Então, ela deu essas férias para ele abril, maio, junho, julho, agosto, 4 meses depois. Então, as férias dele vai do dia 1º ao dia 30 de agosto. Aí você fala, mas agosto não é 31? Mas ele só tem 30 dias de férias. Então, que dia que ele retorna ao trabalho? Ele retorna dia 31 de agosto, ele já vai estar trabalhando, porque ele só tem direito das férias em 30 dias. Então, olha, deixa eu terminar aqui, gente, eu já volto em todas as perguntas, tá bom? Só um minutinho. Então, as férias, 1.200. Por que é 1.200? O salário dele é 1.200. Ele tem mais direito a quê nessas férias? Mais 1/3, conforme a gente falou anteriormente. Então, o que eu faço? Eu divido 1.200 por 3, que é 1/3. Então, eu achei uma parcela de 400. E depois eu somei os dois, 1.200 mais 400, que deu 1.600. Aí agora eu vou para as perguntas e depois a gente vem para o cálculo da Previdência Social. Vamos tirar as dúvidas primeiro das férias. Pode perguntar, que eu estou à disposição. Professora, eu fiquei numa dúvida aqui, que a senhora falou que... Pode perguntar. Se faltar, desconta, né, nas férias, mas mesmo justificada com atestado? Odete, fala só mais alto um pouquinho, por gentileza. Em questão de quem faltar, desconta nas férias, mesmo eu dando atestado?
Não, aí atestado você não faltou, porque você quis. Agora, o atestado, ele é uma imposição não natural, né? Vamos pensar assim. Agora, se você for encostado, porque existe uma diferença de falta. Falta é quando você não vai trabalhar, por exemplo, 2, 3 dias. Ah, Aí isso aí não conta, porque você está de atestado. Agora, existe uma diferença quando o funcionário está encostado pelo INSS. Tá? Então, aí já não entra nesse caso aqui. Se você tiver de atestado, tipo assim, não fui hoje porque eu tô com dengue, aí tudo bem. Agora, se tiver encostado, aí a conversa é outra. Mais alguma pergunta, gente? Professor, Oi? caso aqui está falando que só pode vender as férias 10 dias. Caso a pessoa vende os 30 dias, qual o valor da multa? Aí é o seguinte, deixa eu te explicar. Teve muitas mudanças agora com essa questão do coronavírus. Eu não sei te responder valor da multa, porque é uma tabela lá do Ministério do Trabalho. Eles andam com a tabela, então, assim, eu não tenho essa informação para você. Ó, a multa é tanto, mas a empresa, se ela for pega, ela vai ser autuada. Eu não tenho valor de multa para te passar, mas não pode. Ela só pode comprar 10 dias do funcionário. Ah, sim. Multada ela vai. Agora, pode acontecer dela não ser multada? Pode. Se ela não for fiscalizada, eles não vão pegar nunca. Agora, se ela for fiscalizada, aí ela é multada. Agora, o que tem muita gente que faz? É a Mariângela, né? Olha o que muita gente faz. Eles pegam, faz o recibo, comprando só 10 dias e paga por fora. Aí por que faz isso? Para não pagar, para não ser multado, entendeu? Mas a lei não permite. Mais alguma pergunta, gente? Ninguém teve nenhuma dúvida mais? Gente, não tenha vergonha Professora, de perguntar. Oi, fala, Tatiana. os meninos estavam comentando porque não tinha entendido na segunda questão lá por que estava dando 8 meses, já que a pessoa tinha sido admitida dia 1º do 5. Estava todo mundo Onde você comentando está no grupo. falando? Das férias? Isso, que é aquela última atividade. Não, aquela última não é férias, gente, aí é 13º. Não, o pagamento do 13º. Tá, É mas que, tá, mas a gente está nas férias agora, então vamos encerrar as férias aqui, porque senão eu vou ficar, vai e volta. Nas férias, porque o 13º, ele é o seguinte, você tem que contar ele 8 meses. Aí o pessoal está contando até novembro, não era maio aquele 13º? sim, mas aí o problema é que o que o pessoal estava fazendo era o seguinte: como a pessoa tinha entrado dia 1º de maio, eles estavam contando a partir de maio, tipo junho, julho, por isso que Tá eles não estavam certo, ué. batendo para a Mas quer senhora. dizer que maio o funcionário não vai receber, não? Olha aqui, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, aí dá 8 meses. Qual que é o erro do cálculo? É 8 meses, pode contar. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Maio conta. Professora, mas é porque a questão que eu fiquei confusa foi porque eu estava contando que no mês 6 fazia um mês. Por Não, gente, exemplo, mas a deixa eu te pessoa. falar. Não é Isso, aí assim a que você colega me conta. ensinou. Você concorda que ele trabalhou o maio todinho? Eu concordo, mas a questão é que se ele começou dia 1º do 5, dia 1º do 6 ele faz um mês que está empregado. Não, Então, no caso, gente, por mas, isso que gente, na minha conta estava dando errado.
faz isso, eu estava contando dessa forma. Só que a colega me explicou que tem que É, contar o 13º, desde como salário, você conta dentro do mês. Só as férias, eu até falei isso aqui quando eu comecei as férias. Só as férias que, por exemplo, tem funcionário que entra na empresa, vamos supor, dia 8. Aí eu vou contar todo dia, todo mês? Não, eu vou contar de 8 em 8, porque aí faz aniversário todo dia 8. Mas o 13º é diferente. Ele trabalhou maio todinho, ele trabalhou junho todinho, então ele tem direito de receber o 13º de maio, ele trabalhou ele todinho, 30 dias. Aí é fácil, imagina, o funcionário entra na minha empresa, aí eu falo, ó, agora que está completando um mês, então não vou te pagar o maio, não. Vou te pagar só do junho para frente. Ele vai falar, mas eu trabalhei em maio, então eu tenho direito. Agora, se ele tivesse entrado depois do dia 16 de maio, ele teria trabalhado só 14 dias em maio. Aí ele não teria direito. Ele só tem direito se ultrapassar de 15 dias para frente, no mês. Se ele trabalhasse 10 dias em maio, 8 dias, 12 dias, aí ele não ia receber essa parcela do 13º salário, porque tinha sido inferior a 15 dias. Se der inferior, não recebe. Então, você vai contar sempre o mês que ele trabalhou. Sempre vocês vão contar o mês trabalhado. Se ele trabalhou, se ele foi admitido dia 1º de maio, ele trabalhou 30 dias, o maio todinho. Então, ele tem direito? Tem. Agora, se ele foi admitido dia 20 de maio, ele trabalhou só 10 dias, ele tem direito no 13º? Não, ele não tem. Então, vocês vão sempre calcular os 30 dias. Em relação às férias, alguém tem dúvida no que foi falado aqui agora? Até agora não, tá de boa. No INSS, vocês observam aqui comigo agora o cálculo, gente, que ele é a mesma coisa. Olha aqui, deixa eu só. Aqui, o INSS. Quero levantar o sistema aqui para poder, aqui, ó. O INSS, o que aconteceu? O valor dele deu 1.600, olha aqui. Foi 1.200 das férias, mais 400, deu 1.600. Pronto, tá aqui os 1.600. Só que lá na tabela da Previdência Social, até 1.045, 7,5%. Então, deu 78,37. 1.045 menos 1.600 deu uma diferença que não entrou no 7,5% de 555, que deu 9% agora. Então, eu vou multiplicar essa diferença sobre 9. Eu achei um valor de 49,95. Mais os 78, então a Previdência Social sobre essas férias deu 128,32, menos os 1.600, então, 1.600 menos o INSS, ele vai receber de férias só 1.471,68. Esse é o cálculo das férias dele. Alguém tem dúvida nesse cálculo aqui? Não, professora, até porque é basicamente a mesma conta do. Como é que fala? Do 13º. O que eu preciso que vocês observem, porque isso aqui vai ser cobrado, ó, é o período de gozo e o período aquisitivo. Todas as atividades têm que vir com esse período. Então, esse aqui, o aluno às vezes tem alguma dificuldade. Por exemplo, o período aquisitivo é o período que te deu direito às férias.
Então, se ele foi admitido em 1º/4, as férias dele venceu, aliás, não é o vencimento, né? O que completou 1 ano para ele, que dá o direito para ele, é dentro de 1 ano. Então, de 1º/4 até 31/3, completou 1 ano. Então, o período aquisitivo é o período que dá direito para você poder tirar essas férias. Período de gozo é o período que a empresa fala para o funcionário: olha, você vai estar de férias a partir desse período. Esse que nós chamamos de período de gozo. Então, a empresa que deu para ele as férias em 1º de agosto, 4 meses depois, né? E ele vai tirar os 30 dias. Então, ele vai ficar de férias do dia 1º ao dia 30. Dia 31 de agosto, ele retorna ao trabalho. Outra coisa, gente, essas férias, ela é paga no dia, tem que ser no máximo, pelo menos 2 dias antes dele entrar de férias. Então, você não pode esperar ele entrar de férias para depois pagar, não. A empresa tem que pagar até 2 dias antes. Quando esse funcionário ele entrar de férias, ele já tem que estar com o dinheiro na mão, tá certo? Pergunta? Ninguém? Pessoal, só reforçando, abram o e-mail, ou se alguém puder, já manda para mim por WhatsApp essa atividade que vocês vão fazer agora. É a 3ª aula. No final, eu vou estar fazendo a chamada. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão, se tiver dúvida, tira comigo. Eu não vou fazer, eu vou tirar a dúvida. Na próxima aula, eu vou corrigir as atividades, e aí eu vou passar uma atividade também para vocês fazerem em casa. Então, vamos tentar ver. Se vocês não conseguirem fazer tudo hoje, a gente vai, de toda maneira, eu vou corrigir ela na próxima aula, tá bom? Para a gente tirar todas as dúvidas, porque depois eu vou passar uma atividade avaliativa. Quantos minutos a senhora vai dar para fazer a atividade? Oi? Pode perguntar. Quantos minutos a senhora vai dar para fazer a atividade? Agora, a 3ª aula. A 3ª aula é a aula da atividade, tá bom? E eu vou passar o endereço do Zoom de novo, eu vou estar aqui na sala, vocês vão fazer atividade, qualquer dúvida, aí me chama aqui que eu vou estar aqui na sala de aula. A senhora podia reforçar o INSS aí, por favor? Fala só mais alto um pouquinho, Letícia. A senhora podia reforçar o cálculo do INSS? Posso. No caso aqui dessas férias, ele ganhou 1.600. Não foi isso? Eu não posso jogar a alíquota direto de 1.600, porque a alíquota é só até 1.045, a primeira alíquota. Então, você vai multiplicar, como ele recebeu 1.600, primeiro eu vou tributar até 1.045. Então, eu peguei 1.045 e multipliquei por 7,5, deu R$ 78. O restante eu vou jogar na próxima tabela, que é 9%, que está lá na tabela de vocês. Então, o que eu fiz para calcular? Eu diminuí 1.600 dos 1.045. Deu 555, que não entrou nesse cálculo aqui, ó. Então, essa diferença eu vou para a próxima tabela, que é 9%. Então, multiplicando 555 vezes 9%, deu R$ 49,95. Somando os dois,
porque eu fiz 2 cálculos, deu 128,32. Pessoal, a gente vai para o próximo intervalo agora, eu vou estar passando para vocês, mas assim, só para a gente reforçar, não é para todo mundo, tá? Que eu estou falando isso. Para quem realmente se enquadrar nessa situação. Eu sei, eu faço a chamada, eu sei quem assiste a aula, quem entra no final, quem assiste só uma aula. Então, gente, eu sou só uma intermediadora do conhecimento. O aluno que não frequenta a aula, ou que frequenta pelas metades, ele vai ter dificuldade. O aluno que frequenta a aula certinho é mais difícil ele ter dificuldade, tá bom? Então, pensa nisso aí, porque não é brincadeira, a coisa é séria. E a gente vai estar encerrando já, falta menos de 1 minuto, a gente vai estar voltando e vocês já podem pegar o material aí para fazer a atividade. Na segunda aula, vocês vão fazer a atividade de vocês e eu vou ficar aqui só aguardando vocês concluir. Tá bom? Então, até a próxima aula e já pega a atividade para começar a fazer.